Mas afinal de contas, o que é direita e esquerda? Neste vídeo, abordaremos a origem destes conceitos e sua relevância para a sociedade brasileira. É inegável a enorme influência que o pensamento político e o partidarismo têm sobre as massas populares. Na atual conjuntura social em que estamos inseridos, dois polos completamente opostos se auto-intitulam a salvação da pátria: a esquerda e a direita. São conceitos políticos e sociológicos complexos, mas que foram apropriados pelas lutas políticas e se tornaram virtualmente despidos de significado, especialmente após a evolução da sociedade e do ser humano como indivíduo levado a cabo nas últimas décadas. Para entender as implicações da rotulação política moderna, é preciso entender como os termos esquerda e direita surgiram. Então, aqui faremos um parênteses para entender como esses termos foram cunhados. Durante a Revolução Francesa, que irrompeu em meados do século XVII, os assentos da Assembleia Nacional Constituinte, erigida para decidir o rumo da Revolução, marcavam uma divisão ideológica. Os sentados ao lado direito eram chamados de girondinos e adotavam uma postura moderada e conciliadora. Já os sentados ao lado esquerdo receberam a alcunha de jacobinos e tinham uma postura radicalmente oposta: abolir a monarquia e implementar um governo republicano. A partir daí, as bases do espectro político foram lançadas. Direitistas eram aqueles que se opunham à mudança, esquerdistas eram aqueles a favor desta. Tendo isto claro, podemos ver que, naturalmente, essa definição é extremamente vaga e permite uma multidão de interpretações que apetecem a diferentes grupos políticos e fomentam mais ainda a polarização, uma vez que cada lado se apropria de conceitos e convenções que favorecem e demonizam a posição. Desta maneira, como uma forma de propaganda política sutil, foram desenvolvidas definições de direita e esquerda que divergem em absolutamente tudo e que não explicam absolutamente nada. Acredito ser importante também analisarmos tipos ideais weberianos, para entendermos o que tem a dizer a respeito da polarização política. O eminente sociólogo alemão Max Weber desenvolveu conceitos de natureza epistemológica e subjetiva, dedicado ao melhor entendimento das ciências sociais. Os tipos ideais. Idealtipos. Os tipos ideais são construtos precedentes à realidade das ideias, a Gedankenbilder, que significa imagens mentais em alemão. E segundo Weber, obtém-se um tipo ideal mediante a acentuação unilateral de um ou de vários pontos de vista e mediante o encadeamento de grande quantidade de fenômenos, a fim de formar um quadro homogêneo de pensamento. Tais tipos são uma derivação natural do entendimento, Verstehen em alemão. Métodos de absorção de conhecimento implícito e subjetivo por meio de concentrações intuitivas, como declarou o economista austríaco Ludwig von Mises em sua obra-prima A Ação Humana. Por exemplo, um bebê recém-nascido desconhece naturalmente a linguagem humana. É capaz apenas de se comunicar por gestos e balbuciados incoerentes. Mas à medida que sua cognição se desenvolve, o bebê vai assimilando palavras simples como mamãe ou papai e associando-as a seus respectivos objetos no mundo real. O bebê desconhece as definições biológicas e filosóficas que caracterizam uma mãe e um pai, e isso tão pouco lhe importa. No entanto, ele entende o significado de pai e mãe, e é capaz de atribuir um conjunto de sons inteligíveis ao mesmo. Da mesma maneira, sociólogos entendem fenômenos sociais tais como direita e esquerda, utilizando-se de entendimento intuitivo, agrupando-os em classificações nem sempre claramente definidas, mas que fazem sentido para a mente humana, os tipos ideais. Alguns tipos ideais particularmente conhecidos são revolução, ditadura, religião, liberdade e etc.
O problema surge quando diferentes tipos ideais são observados em lados políticos contrastantes ao mesmo tempo. Por exemplo, o tipo ideal revolução é frequentemente associado à esquerda, quando o tipo ideal liberalismo é frequentemente associado à direita. Mas a Revolução Francesa, berço do espectro político moderno, teve como força motriz ideias liberais que marcaram a transição do capitalismo após a abolição da monarquia. Temos aqui dois tipos ideais associados à esquerda e à direita coexistindo ao mesmo tempo em um fenômeno social. Movimentos caracterizados como sendo de direita e esquerda frequentemente compartilham tipos ideais, tais como o nazismo e o comunismo, que compartilham os tipos de ditadura, operariado, coletivismo e burguesia. Hitler buscou reinventar o socialismo, considerando o capitalismo de origem judia. Da mesma forma, o fascismo de Mussolini e o integralismo brasileiro se apropriaram de um conceito tradicionalmente esquerdista para dar corpo e coesão às suas ideias, o coletivismo. Por outro lado, correntes de pensamento libertárias, que são fortemente associadas à direita, por sua ferrenha defesa do individualismo e do livre mercado, seriam classificados como esquerda devido à sua posição radical e a favor da mudança econômica. Samuel Edward Konkin III, criador do agorismo, considerado por muitos a vertente mais radical do libertarianismo, classifica sua teoria como esquerda libertária. Logo, verifica-se ser impossível a classificação de qualquer fenômeno em um espectro unidimensional. E tal impossibilidade já se verifica na vida real, dada a necessidade de se criar inúmeras terminologias guarda-chuva, tais como fascismo, nacionalismo, igualitarismo, para agrupar movimentos sociopolíticos extremamente nichados que pouco têm a ver com um contexto maior de esquerda ou direita. Para finalizar, caro espectador, perceba que é impossível inferir qualquer coisa significativa de uma dicotomia ultrapassada como o espectro esquerda e direita. E é com a recente popularização e dessignificação desse espectro, a polarização vem aumentando vertiginosamente, dando lugar a um partidarismo cego e tolo. O partido A acusa o partido B de fazer X. Seguidores do partido A atacam seguidores do partido B por apoiarem o mesmo. Relações familiares, corporativas, sociais são permanentemente rompidas por questões tolas que não possuem qualquer embasamento lógico. No entanto, a dicotomização política é extremamente atraente para o sistema, por ser uma ótima ferramenta de divisão. O Estado mantém a população refém do seu sistema opressivo ao vender dois lados da mesma moeda como coisas irreconciliáveis e separadas. É preciso romper esse unidimensionalismo, transcender em outras direções e se permitir discordar, se permitir não encaixar num lado ou outro. Só assim será factível um modelo verdadeiramente novo de organização política, econômica e social, ao invés de alguma variante requentada de algo que já veio antes. Se gostou desse vídeo, curta, compartilhe com seus amigos. Até mais!